a situação no fronte é alarmante. As forças russas estão avançando na direção de Dnipro e Zaporizhzhia, conquistando áreas vitais como Beryozov e Kalinovsk, até mesmo chegando a Verboi, que fica a apenas 15 quilômetros do importante vilarejo de Pokrovsk na rota Zaporizhzhia-Donetsk. Essa movimentação gera um grave perigo. Os inimigos estão prestes a se estabelecer em posições estratégicas, permitindo que utilizem drones para atacar a estrada nas proximidades. Se conseguirem ocupar Vishnevo, poderão lançar ataques em Pokrovsk e Alexandrovka, aproximando ainda mais a linha de frente dessas localidades, conforme analisa um soldado ucraniano conhecido como Mutinoi. Além disso, os russos já tomaram controle de Stepovoi na região de Dnipropetrovsk, uma informação inicialmente divulgada pelo Ministério da Defesa da Rússia e posteriormente confirmada por Mutinoi. No nordeste de Zaporizhzhia, as tropas russas avançaram nas áreas de Olyolsk e Novoivanolka, continuando seu movimento em profundidade na região. Na última semana, o comandante Sersky declarou que os russos estavam cercados em Dobropol-E, com as tropas ucranianas espalhando a formação inimiga ao longo do rio Kazany Torets, aprisionando os soldados russos. Entretanto, a versão do especialista militar ucraniano Konstantin Machovets é diferente. Ele afirma que não há um cerco em Dobropol-E e que os russos estão, na verdade, conseguindo realizar contra-ataques bem-sucedidos. A situação ali é complexa e continua a mudar. Nos últimos dias, o inimigo tomou várias medidas para corrigir sua posição, algumas das quais mostraram resultados positivos. Mutinoi ainda menciona que os soldados russos entraram em Kucherem, um vilarejo na direção de Dobropol-E. Ele critica os relatos precipitadamente otimistas sobre vitórias. Afirma que afirmar triunfos prematuramente, em meio a promessas de grandes ofensivas, pode ser contraproducente. É preciso agir com cautela, sem alardes, pois isso pode acabar se voltando contra os próprios comunicadores. Na direção de Liman, a Rússia anunciou a captura de Chandrigolov, com vídeos a comprovar a informação. Além disso, foram registrados avanços em Dirilov e Zarechin. O cenário aponta para a intenção de romper a linha de defesa em Liman, onde os russos buscam encontrar brechas enquanto tentam adentrar a floresta ao norte de Yamapol, visando um movimento furtivo para se posicionar estrategicamente em direção à cidade. Se forem bem-sucedidos, contornarão Liman pelo sul e poderão interromper as rotas logísticas, dificultando a rápida movimentação e reforço das tropas ucranianas. Essa abordagem visa desestabilizar as retaguardas, atacando lateralmente, ao invés de frontalmente. Em Kupinsk, a situação se agrava, com as autoridades restringindo o acesso apenas a militares, barrando até o auxílio de voluntários e interrompendo a evacuação de civis. A perda desse local pode ter consequências devastadoras para os avanços ao sul da cidade, resultando na formação de uma nova linha de frente ao longo do rio Oskol. Um quadro similar é apontado na direção de Liman, onde os últimos meses se mostraram desfavoráveis. Estrondos e ataques na noite de domingo revelaram a intensidade do conflito. A Rússia lançou um grande ataque com mísseis e drones, atingindo áreas como Kiev e região de Zaporizhzhia. Mais de 600 drones e 40 mísseis foram empregados, resultando em várias vítimas, incluindo 4 mortos na capital. As ruas de Barchagork em Kiev enfrentaram os maiores danos. Em resposta, a Ucrânia atacou uma central térmica em Belgorod, causando interrupção de energia na cidade e confirmando que a luta está longe de um fim iminente. E o que esperar dos próximos episódios? Com a mobilização russa prevista entre outubro e dezembro para convocar 135 mil novos recrutas, como isso impactará o cenário já brutal da guerra? As tensões aumentam, e os desdobramentos parecem cada vez mais imprevisíveis enquanto ambos os lados lutam por controle e sobrevivência. Após alertar sobre a necessidade de cautela entre ativistas e políticos, o soldado ucraniano com o codinome Mukhnoi revela um avanço russo no setor de Dobropoli, onde as tropas inimigas entraram na vila de Kucheron Nayar. Ele repudia os relatos prematuros de vitórias. Será que essa pressa de anunciar triunfos não carrega riscos ocultos? Gritos estrondosos e manchetes grandiosas sobre contra-ataques no meio digital podem ser ilusões perigosas, capazes de se transformar numa armadilha fatal. Mukhnoi insiste, o trabalho deve ser feito silenciosamente, longe dos holofotes, porque o excesso de confiança pode virar contra nós. No eixo de Liman, a Rússia proclamou a tomada da vila de Chandrigolova, acompanhada de imagens contundentes. O Ministério da Defesa russo também anunciou a conquista de Dirilov e Zarechin.
Além disso, movimentos russos foram registrados próximo a Yampol. Segundo Mulknoy, o movimento imediato do inimigo deve ser uma investida focada a romper as defesas antes de Lima. Eles procuram pontos frágeis, simultaneamente tentando infiltrar-se na floresta ao norte de Yampol, numa tentativa hábil de criar uma rota oculta para manobras. Se conseguirem, planejam contornar Lima pelo sul para cortar as linhas de suprimento, isolando as tropas ucranianas. É uma tática para atacar por trás, não frontalmente, uma corrida silenciosa para enfraquecer nossas defesas antes que possamos reagir. Enquanto isso, a situação em Cupim se deteriora rapidamente. O acesso à cidade está cerrado para todos, exceto militares. Voluntários não têm permissão para entrar e a evacuação de civis está suspensa. A possível perda de Cupins prenuncia consequências irreversíveis para as operações ao sul, podendo empurrar a linha de frente para o rio Oskol. Situações similares ameaçam o distrito de Lima, onde problemas persistem há meses, sobretudo para a cidade de Lima. Esse cenário quase passa despercebido perto da intensidade das batalhas em Dobropoli, que chocaram pela profundidade do avanço inimigo. Contudo, na conta territorial, as perdas mais pesadas e contínuas vêm dos flancos de Cupins e Lima. É angustiante observar como a linha defensiva desde Cupins até a região de Zaporizhia parece cercada por potenciais armadilhas e ameaças constantes. Cada avanço inimigo reverbera como um estrondo distante, que pode ecoar próximo demais a qualquer momento, trazendo mudanças dramáticas e imprevisíveis para o campo de batalha. Como resistir a essa pressão crescente? Será que o silêncio estratégico conseguirá conter a tempestade que se aproxima? A situação é alarmante. Durante a noite de domingo, a Rússia lançou um ataque massivo com mísseis e drones, atingindo Kiev, além das regiões de Zaporizhia e Odessa. Mais de 600 drones e 40 mísseis foram utilizados, resultando em dezenas de feridos e 4 mortes na capital. As ruas de Barchagov em Kiev sofreram as consequências mais devastadoras. Nos últimos dias, os ataques russos se intensificaram também nas subestações ferroviárias, aumentando a tensão na região. Em resposta, a Ucrânia atacou uma usina termoelétrica em Belgorod, resultando em uma queda no fornecimento de eletricidade. Embora Kiev não tenha confirmado os ataques, um vídeo do ocorrido tornou-se viral, mostrando a gravidade da situação. Além disso, as Forças Armadas da Ucrânia, VSU, lançaram um ataque com mísseis Bertuns em uma fábrica chamada Elektrodetal, localizada em Karachel, na região de Bryansk. Em um novo desenvolvimento, Putin anunciou um recrutamento de outono para o exército russo, convocando 135 mil homens entre 1 de outubro e 31 de dezembro. Historicamente, a mídia russa sempre afirmou que a mobilização não ocorreria durante o recrutamento, pois os sistemas de alistamento não suportariam os dois processos ao mesmo tempo. Se essa regra for mantida, não haverá mobilização na Rússia pelo menos até o fim deste ano. A grande preocupação agora é: o que isso significa para o futuro do conflito e como isso afetará o comportamento das forças em combate? O que pode acontecer se a Rússia continuar seus ataques e a Ucrânia se defender com todas as suas forças? A tensão está nas alturas, e cada movimento pode mudar o rumo da guerra. E assim, seguimos em meio a um cenário de incertezas e desafios. Mas a pergunta que não quer calar é: quem sairá vitorioso, e a que custo? A batalha por cada polegada de território não é apenas uma luta militar, mas uma questão de lealdade e resistência. Afinal, em tempos de guerra, os corações e as esperanças estão na linha de frente.